Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 1 a 4. Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o sumo pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom dia, minha irmã. Bom dia, meu irmão. Hoje é dia 21 de julho de 2023. Olha nós aí vencendo o mês de julho. Deus te abençoe. É teu aniversário hoje? Deus te abençoe de uma forma muito especial, minha irmã, meu irmão. Deus te cubra de bênçãos nesta sexta-feira, final de semana começando, né? Eu falei o dia numérico, mas não falei o dia da semana. Hoje é sexta-feira, o fim de semana está começando. Pois é. Então aproveita. Faça aí seus planos com a sua família. Faça seus planos com Deus. Deus, o que o Senhor quer de mim nesse fim de semana? Vamos lá. Domingo tem corrida de novo para mim, se Deus quiser. E vamos de novo falando. O Isaías 40, versículo 31. Esse é o primeiro texto com que eu quero te abençoar nessa manhã, minha irmã, meu irmão, que completa mais um ano de vida, que completa mais um dia de vida. Vamos embora. Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa é a bênção para você, para mim, renovação de forças. Quero te abençoar também, declarar sobre a tua vida fé. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz: porque andamos por fé e não pelo que vemos. Também quero declarar sobre você, te abençoando, alegria. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Também quero te abençoar, declarando sobre a tua vida gratidão. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo mesmo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu estava agora mesmo ali, né, minha mãe tomando café, e aí o locutor da rádio perguntou: você já deu bom dia para Deus hoje? Eu olhei para a cara dela: bom dia, Deus! Ela riu, né? E aí tocou uma música muito bonitinha, gratidão, é tudo que existe no meu coração, né? Quando ele agradece, como é bom Deus ser teu filho, né? Sentir que por ti sou amado. Então, se você conhece essa música aí, esse louvor, canta aí, tá bom? Então, hoje é dia de gratidão. Vamos lá. Quero te abençoar, declarar sobre tua vida a companhia e a vitória de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Continua aí. Se Deus é por nós, isso, quem será contra nós? E também quero te abençoar, declarando sobre você a provisão de Deus e a tranquilidade de Deus. Esse todo mundo sabe, fala aí comigo. Salmo 23,
versículos 1 e 2. O Senhor, isso, é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Pois é isso aí. Então, esse é Deus, pois é. E eu quero te abençoar com a novidade de Deus, declarando ela sobre a tua vida. Isaías capítulo 43, versículo 19. Eis que faço uma coisa nova, agora mesmo já está vindo a luz. Será que vocês não percebem? Eis que ponho um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Maravilha de Deus, né? Sobre a nossa vida, a novidade. Então, hoje, na meditação aqui no cenáculo, nós temos um corte aí feito pela nossa irmã Carrie, lá do Texas, nos Estados Unidos. O título da meditação: Pastoreie o rebanho. E a epígrafe, o versículo 2 de 1 Pedro capítulo 5, uma parte do versículo. Peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer. Deus quer e Deus gosta, Deus ama a espontaneidade. Quem é muito espontâneo, gente? Pensa. Criança. Pois é. A criança, tanto ela é, né, dependente em tudo, né, de outrem, como ela é também espontânea. Então, vai pensando em das crianças, é o reino dos céus. Pois é. E a gente precisa também ser sempre espontâneo. Ser espontâneo, tem aquela coisa do ser sincero, né? Ser sincero não é ser grosso, né? Eu sou sincero. Aí você vai e machuca o outro, né? E ser espontâneo não é ser inconveniente, né? Ser espontâneo é você ser verdadeiro, né? Você ser real, mas você não precisa ser inconveniente. Você precisa ali ser espontâneo, né? Você ser verdadeiro, ser real, né? Então é espontaneamente que Pedro está dizendo aqui que os líderes devem ser, porque Deus quer assim. Meu irmão e minha irmã, isso aqui é um curso de coach. Aliás, a primeira e a segunda cartas de Pedro são excelentes para a liderança, né? E não só para a liderança, para os liderados também. Agora, esse corte que a Carrie fez, ela vai fazer uma meditação muito diferente do que eu vou falar aqui agora, mas ela pegou um gancho muito legal e trabalhou uma experiência dela. Mas o que eu quero fazer aqui agora contigo é a gente ler novamente e prestar atenção do que Deus está falando aqui, né, através da vida de Pedro para nós, sobre a questão da liderança. Primeiro ele vai dizer o seguinte: aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Primeira coisa, vamos para a aula de grego? A palavra presbíteros significa o mais velho, tá? Presbís, tá bom? É o velho, é o ancião, né? É aquele que alcançou mais idade. Portanto, segundo a cultura bíblica, mais sabedoria, mais paciência, mais graça. Então, aos presbíteros, então presbís
né? É o mais velho, desculpa, é o velho, é o ancião, é o que alcançou mais idade. E teros é o comparativo de superioridade, que seria o nosso mais do que, mais do que, mais do que. Então, presbíteros é o mais velho do que outros, tá bom? Então, aula de grego hoje também, sexta-feira. Então, o que Pedro está dizendo? Àqueles que são mais velhos, eu, mais velho também como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo, coparticipante da glória que há de ser revelada. E aí, então, os mais velhos, os mais experientes, os que têm mais sabedoria, isso é a cultura da antiguidade, né? Eram os líderes entre o povo. Depois é que a palavra presbítero passa a ter uma conotação para o mais jovem que também é líder. Mas esse que é líder alcançou ou deveria alcançar uma experiência, uma sabedoria. Às vezes a pessoa é novinha, mas já tem uma sabedoria enorme, é uma pessoa experimentada mesmo, né? Já sofreu pra caramba quando era criança, quando era adolescente, e é alguém muito à frente de outras pessoas da sua idade. Sabe aquele jovem que gosta de ficar no meio dos mais velhos? Pois é, isso daí, né? Dessa forma. Então, a esses, Pedro vai pedir que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre eles, né? Que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhes foram confiados, sabe? Aquele líder que explora o seu liderado. Quando eu digo explora, não estou nem falando de dinheiro, não. Estou falando que, faça isso, faça aquilo, faça isso, sabe? Faça o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Essa não é a liderança bíblica, né? Então, olha aqui, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho, né? Aquele líder que, olha só, a gente 3 horas da tarde, no domingo, nós vamos sair para evangelizar. Nós vamos sair, né? Eu vou ficar em casa descansando e o grupo da evangelização aí vai sair. Não, nós vamos sair. Então, o exemplo, né? Então, vamos lá. E aí eu não estou falando que o líder não deve ter férias. Claro que deve e precisa para restaurar as suas forças, ter momentos com a sua família, assim como os liderados também precisam ter férias. Meu irmão e minha irmã, você... não, eu tenho que trabalhar direto. Você precisa descansar com sua família. Você precisa. Só que você não pode esquecer que Deus está contigo lá no teu descanso. De repente você está na praia com a sua família e aí vem um sentimento no teu coração de chegar perto de uma pessoa. De repente você olha para alguém e vê um semblante da pessoa triste. Nada te impede de você, nas férias, chegar lá e sentar e conversar um pouco. Oi, tudo bem? Você, não te conheço, mas estou percebendo que teu semblante está triste. Você quer que eu faça uma oração por você, né? Para que Deus tire essa tristeza do seu coração. Olha, vou te falar, 99,9% dessas situações, ou a pessoa começa a chorar, ou a pessoa começa a contar a vida dela inteira. Então, tenha paciência, né? E ora ali com a pessoa, tenha sabedoria para ouvir, né? E aí mas também tenha sabedoria para olhar para a tua família do lado, vendo aqueles sinais que só vocês conhecem. Tá na hora da gente ir, né? E aí vai ali dando também aquele corte com amor e diz,
foi muito bom conversar com você, agora eu vou orar com você, que eu preciso também dar atenção ali à minha família. E é assim que a gente faz, é assim que a gente vai indo, pode passear à vontade, né? Ontem eu fiz um passeio da APAI, muito legal, começou na Catedral Metropolitana do Rio, eu nunca tinha entrado lá. Olha, e aí a guia, professora de História da Arte, eu tenho certeza que ela é professora, porque no Instagram diz que os guias daquela empresa são professores de História ou de História da Arte, mas ela tinha toda a característica específica, né, de professora de História da Arte. E ela foi falando, meus irmãos e minhas irmãs, olha, eu fico muito emocionada com o conhecimento. E aí teve uma hora que eu levantei, né, que ela falou dos cristãos primitivos, do peixe, né, o que simbolizava o peixe. E aí, só que eu cheguei um pouquinho atrasada, né, mas aí eu falei, cheguei um pouquinho atrasada, mas você já falou o que é, eu sou professora de grego, me apresentei, né, falei, você sabe o que significa a palavra peixe? Por que eles colocaram esse símbolo e tal? Aí ela, não, mas se pode contribuir. Eu falei, então tá. E aí eu falei, né? E aí eu vou falar para vocês aqui também. E aí o peixe, né? A palavra peixe em grego é a palavra iktis. E cada uma dessas letras, tá? Seria o iota, né? O i, o ki, né? O teta, o y e o sigma, né? Que seriam i, o ch mas com som de ki, né? O th mas com som de th, aquele th do inglês, o y com som de i, né? E o sigma com som de s. Então, ictis. Aí eu falei, olha, isso aí se a gente fizer um acróstico, o acróstico é aquela brincadeira que a gente faz, que a gente coloca o nosso nome na vertical, por exemplo, Alessandra, e na horizontal eu vou tirando outras coisas. Alegre, linda, especial, simpática, né? Sorridente, e por aí vai, né? Então, isso é um acróstico. Então, o peixe, o ictis, se você fizer um acróstico, vai dar o seguinte: Iesus Christos Teu Rios Soter. E isso significa Jesus Cristo de Deus, o Filho Salvador. Ah, que coisa linda! Eu sei que você deu um glória a Deus aí. Então, quando eles diziam ictis, na verdade, o peixe, né? Ou simbolizavam o peixe, na verdade, eles não estavam dizendo peixe. Isso era uma senha para Jesus Cristo de Deus, o Filho Salvador. Era a confissão de fé. Então, aí o que aconteceu? Eu fiz essa participação e falei mais algumas coisas. E um casal, né, se aproximou de mim. Aí o nome dela é Jo e o nome dele é Paulo. Eu estou falando que eu vou mandar essa meditação para eles. Então, aí a Jo falou assim comigo: depois você pode fazer um áudio para mim? A gente queria mandar para nossa filha. Isso aí que você falou. Eu falei, tá bom. Falei, quando a gente terminar, porque o passeio termina num lanche. Falei, quando a gente for pro lanche, aí eu vou escrever num guardanapo e tal, e aí faço assim. E aí fiz amizade com esse casal. Eu tinha ido sozinha pro passeio. Fiz amizade com eles, fiquei com eles. Nossa, nós conversamos muito. Aí, inclusive, um dos irmãos do Paulo é padre. E aí eu falei da PUC. E aí, gente, a gente começou a falar de Deus. Foi bom pra caramba. E era um passeio. E no meio do passeio, minha professora de grego me mandou uma mensagem. Eu ganhei um presente, né? Que na hora certa eu vou contar para vocês.
E aí eu falei para ela, não adianta, o grego tá em mim. E ela falou, é muito legal isso, né, Alessandra? E é desse jeito. O grego tá em mim, a Bíblia tá em mim, Deus tá em mim. Não adianta, gente, isso tá em você. E a gente transborda, não dá, não cabe na gente. A gente transborda. Então, que seja dessa forma, né? Eu estava falando sobre o presbíteros, já falei do grego hoje. Aí eu fui para as férias, aí eu fui para o passeio. Então, se você que está de férias, as crianças estão de férias, aproveite e coloque Deus nas suas férias. Você não precisa fazer força nenhuma para isso, porque Deus já está em você. Eu não fiz força nenhuma ontem, né? Para falar da Bíblia, para falar do Ictis, para falar de Deus, e foi uma coisa maravilhosa. Vim para casa feliz da vida, né? E foi muito bom, tá? Então, e houve muita espontaneidade. Eu não fiz nada por obrigação, eu não me senti dominadora da palavra, eu só pedi essa participação e depois a nossa guia foi maravilhosa, o nome dela é Lúcia. Então, foi tudo bom demais, né? Tudo bom demais, tá bom? E aí Pedro diz o seguinte, no versículo 4, quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Que coisa linda! Você sabia que você vai receber uma coroa da glória? Você sabia disso? Deixa eu ver aqui na King James como é que está este versículo. E quando o sumo pastor aparecer, recebereis uma coroa de glória incorruptível. Pois é, essa coroa de glória é incorruptível. Essa coroa de glória nunca vai perder o seu brilho. Que coisa maravilhosa que te espera e que me espera. Ei, minha irmã e meu irmão? Pois é. Mas enquanto essa coroa de glória nos espera, vamos viver na presença de Deus. Vamos viver felizes, vamos viver alegres. Essa alegria entre nós, meu irmão e minha irmã, essa alegria entra em nós, sabe? Isso é milagre de Deus, é dom de Deus. A alegria do Senhor é a nossa, isso é a nossa força. Vamos ler aqui? E amanhã, e agora que eu estou vendo, o título da meditação de amanhã é Fonte de Força. Pois é, vamos lá. A meditação da Carrie é a experiência que ela conta da vida dela. Eu fui casada com um alcoólatra. Muitos dias temi o que poderia acontecer quando chegasse em casa do trabalho. Durante as noites mais difíceis, eu ficava acordada com medo de que ele pudesse me machucar enquanto eu dormia. A polícia e os tribunais se envolveram e, por fim, o casamento acabou. Eu me sentia envergonhada e desanimada com meu casamento e o curso dos acontecimentos. Fiquei surpresa ao descobrir que não podia contar com alguns amigos e familiares. Parecia que eles também tinham vergonha. Eu me sentia sozinha, exceto por Deus. Orei continuamente e pude sentir que Deus estava me guiando. Olha a importância da gente se voltar para Deus nesses momentos, né? Em que a gente se sente sozinha, em que a gente enfrenta uma situação dessas ou algo semelhante. Então, diz ela, 2 membros mais velhos, olha aí os presbíteroi, que é o plural, né, de presbíteros. Então, 2 membros mais velhos da minha igreja me ajudaram a entender mais claramente o amor abrangente de Deus por mim. Eu esperava ser repreendida e rejeitada, mas, em vez disso, eles me surpreenderam com graça.
Eles me receberam com compreensão, orientação e compaixão que eu não havia experimentado antes. Detalhe aqui, eu, Alessandra, falando, eles não a julgaram, eles não fizeram nada disso, né? Eles a receberam com graça, compreensão, orientação e compaixão. Agora, diz ela, muitos anos depois, regozijo-me ao lembrar desse homem e dessa mulher, era um casal, viu? E como Deus os usou para me guiar em um momento muito difícil. Minha esperança é que eu possa honrar a Deus sendo o mesmo tipo de ajudante para os outros. Certamente isso, se já não está acontecendo, vai acontecer, porque as experiências pelas quais nós passamos são experiências que mais tarde a gente vai compartilhar e a gente vai ter palavra e autoridade para falar com as pessoas, né? E compaixão e compreensão e orientação, porque a gente já passou. Oração, vamos orar com a Carrie. Gracioso e amoroso Deus, obrigada por nunca nos deixar. Por favor, guia-nos para aqueles que precisam de nossa compreensão e compaixão. Em nome de Jesus. Amém. Pensamento para hoje? O amor de Deus por mim é abrangente. Pois é, o que eu falei, ó, ele transborda de você, ele transborda de mim. Oremos por alguém que tenha nos pastoreado. Então, agora você vai lembrar de alguém que te pastoreou, um pastor, uma pastora, um líder, um casal que te ajudou, uma irmã, um irmão, alguém que te pastoreou. Lembre disso. E vamos orar? Senhor, nessa manhã nós oramos abençoando essa pessoa que agora eu estou pensando, essa pessoa que a minha irmã e meu irmão está pensando agora. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Abençoa também nossos aniversariantes de hoje, em nome de Jesus. Amém. Excelente dia, excelente sexta-feira, excelente fim de semana. Deus te abençoe. Amém.